Tudo de valor que acredito saber é representado por esses 15 pontos, e o material de onde esse conhecimento foi coletado é nada mais, nada menos que o conhecimento imposto a mim por experiências que são sem dúvida classificadas por alguns como fracassos. O curso do qual esta lição faz parte é a soma do que adquiri por meio desses fracassos. Se este curso provar-se de valor para você, como espero que aconteça, pode dar o crédito aos fracassos descritos nesta lição. Talvez você deseje saber mais quais benefícios materiais e monetários obtive desses momentos críticos, pois provavelmente percebe que vivemos em uma era na qual a vida é uma luta cansativa pela sobrevivência e não muito agradável para aqueles amaldiçoados com a pobreza. Muito bem, serei franco. Para começar, a renda estimada da venda deste curso é tudo de que preciso, apesar de eu ter insistido com meus editores para que aplicassem a filosofia de Ford e vendessem o curso a um preço popular, ao alcance de todos que o queiram, somando-se a receita da venda deste curso, que, por favor, tenha em mente que é apenas a venda do conhecimento que adquiri por meio do fracasso. Estou agora escrevendo uma série de editoriais ilustrados para serem distribuídos e publicados nos jornais do país. Tais editoriais baseiam-se nos mesmos 15 pontos descritos nesse curso. O lucro líquido estimado da venda dos editoriais é mais do que suficiente para prover minhas necessidades. Dar prazer a um único coração por um único ato bondoso é melhor do que 1000 inclinações de cabeça em oração. Saad. Somando-se a isso, estou engajado na colaboração com um grupo de cientistas, psicólogos e homens de negócio, escrevendo um curso de pós-graduação que em breve estará disponível a todos os alunos que dominarem este curso mais elementar, cobrindo não somente as 15 leis aqui descritas de um ponto de vista mais avançado, mas incluindo outras apenas recentemente descobertas. Mencionei esses fatos apenas porque sei que é comum a todos nós medirmos o sucesso em termos de dólares e rejeitar como não sólidas todas as filosofias que não rendam uma boa conta bancária. Fui pobre em praticamente todos os anos passados de minha vida, excessivamente pobre, no que tange a extratos bancários. Essa situação foi em larga medida uma questão de escolha minha, pois investi a maior parte do meu tempo no árduo trabalho de descartar minha ignorância e adquirir alguns conhecimentos de vida, de que sentia necessidade. Das experiências descritas nesses 7 momentos críticos de minha vida, adquiri alguns fios de ouro de conhecimento que jamais poderia adquirir de outra maneira, a não ser pela derrota. Minhas experiências me levaram a acreditar que a linguagem muda da derrota é a linguagem mais clara e eficaz do mundo, a partir do momento em que a pessoa começa a entendê-la. Fico quase tentado a dizer que acredito que seja a linguagem universal com que a natureza grita para nós quando não ouvimos nenhuma outra língua. Sou feliz por ter experimentado tantas derrotas. Isso teve o efeito de me preparar com coragem para realizar tarefas que eu nunca teria começado se estivesse cercado de influências protetoras.
a derrota é uma força destrutiva apenas quando aceita como fracasso. Quando aceita como ensinamento de alguma lição necessária, é sempre uma bênção. Eu costumava odiar meus inimigos. Isso foi antes de aprender o quanto eles estavam me servindo, mantendo-me sempre em alerta quanto a alguma fraqueza de meu caráter, que poderia fornecer uma brecha por onde poderia me prejudicar. Em vista do que aprendi sobre o valor dos inimigos, se eu não tivesse nenhum, sentiria necessidade de criar alguns. Eles iriam descobrir meus defeitos e apontá-los para mim, ao passo que meus amigos, se vissem minhas fraquezas, não me falariam nada. De todos os poemas de Joaquim Miller, nenhum expressa um pensamento tão nobre quanto este. Para os que fracassam, toda honra para ele que há de conquistar o prêmio. O mundo brada há 1000 anos, mas aquele que tenta fracassa e morre. Eu concedo grande honra, glória e lágrimas. Concedo glória, honra e lágrimas piedosas a todos que fracassam em seus feitos sublimes. Seus fantasmas são muitos na vanguarda dos anos. Eles nasceram com o tempo antes do tempo. Ó grande é o herói que conquista um nome, mas muitas vezes maior, algum camarada de rosto pálido que morre em vergonha e deixa Deus terminar o pensamento sublime. E grande é o homem com uma espada desembainhada, e bom é o homem que se abstém do vinho. Mas o homem que fracassa e ainda assim segue lutando, ele é meu irmão gêmeo. Não existe fracasso para o homem que segue lutando. Um homem que nunca fracassa até aceitar a derrota temporária como fracasso. Existe uma ampla diferença entre derrota temporária e fracasso, diferença que tentei enfatizar ao longo desta lição. No poema intitulado Quando a Natureza Quer um Homem, Angela Morgan expressou uma grande verdade que apoia a teoria apresentada nesta lição, de que a adversidade e derrota são geralmente bênçãos disfarçadas. Quando a natureza quer um homem. Quando a natureza quer treinar um homem, e entusiasmar um homem, e adestrar um homem. Quando a natureza quer moldar um homem, para que desempenhe o papel mais nobre. Quando ela anseia de todo o coração criar um homem tão grande e tão ousado, que todo o mundo o louve. Observe o método dela, observe seus meios, como aperfeiçoa implacavelmente, como ela regiamente elegeu, como ataca e fere, e com golpes potentes converte-o em moldes de ensaio que só a natureza pode, enquanto o coração torturado dele chora, e ele ergue mãos suplicantes, como ela o dobra, mas nunca o quebra, quando se encarrega do bem dele, como ela usa a quem escolhe e o funde com todo o propósito, por todas as artes o induz a exibir o esplendor. A natureza sabe o que faz. Quando a natureza quer pegar um homem e sacudir um homem e despertar um homem, quando a natureza quer fazer um homem para que ele faça a vontade do futuro, quando ela tenta com toda a sua habilidade e anseia com toda a sua alma criá-lo vasto e inteiro, com que astúcia ela o prepara,
como o atormenta e jamais poupa, como o exaspera e aflige, e o gera na pobreza. Com que frequência ela decepciona aquele que unge sagradamente. Com que sabedoria ela o oculta, sem se importar com o que aconteça a ele, embora o gênio dele soluce em desprezo e seu orgulho não possa esquecer. Manda-o lutar mais arduamente ainda. Deixa-o solitário, de modo que apenas as mensagens elevadas de Deus cheguem a ele, de modo que ela possa com certeza ensinar-lhe o que a hierarquia planejou. Embora ele possa não entender, dá-lhe paixões para dominar. Como ela o esporreia sem remorso, com que ardor tremendo o incita quando o prefere pungentemente. Quando a natureza quer dar nome a um homem e afamar um homem e domar o homem, quando a natureza quer envergonhar um homem para que ele faça o seu melhor celestial, quando ela aplica o teste supremo que calcula poder fazer, quando quer um Deus ou um rei, como ela o controla e restringe, de modo que o corpo dele mal o contém, enquanto ela o inflama e o inspira, mantém-no ansiando, sempre ardendo por uma meta tantalizante. Seduz e lacera a alma dele, lança um desafio ao espírito dele, ergue-o quando ele se aproxima, faz uma selva quando ele desbrava, faz um deserto quando ele teme. E subjuga-se poder. Assim a natureza faz um homem. Então, para testar a ira do espírito dele, arremessa uma montanha no caminho, coloca uma escolha amarga diante dele e implacavelmente paira sobre ele. Escala ou perece, diz ela. Observe o propósito dela, seus meios. O plano da natureza é maravilhosamente bondoso. Pudéssemos nós entender sua mente. Tolos são os que a chamam de cega. Quando os pés dele estão destroçados e sangrando, todavia, seu espírito eleva-se, alheio a isso. Todos os seus poderes superiores acelerando-se, abrindo novos e ótimos caminhos. Quando a força, que é divina, salta para desafiar cada fracasso, e seu ardor ainda é amável, e o amor e a esperança ardem na presença da derrota. Há a crise, há o brado, que deve clamar por um líder. Quando o povo precisa de salvação, ele vem para liderar a nação. Quando a natureza mostra seu plano, quando encontra um homem.